Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Frederico Raposo e hoje temos como convidada Sílvia Cópio. Foi museóloga, é investigadora na área da conservação preventiva, é facilitadora de meditação e presidente da MEL, Movimento Educação Livre, uma associação de promoção de modalidades alternativas de educação. Atualmente dedica-se ao ensino doméstico dos seus filhos. Bem-vinda. Obrigada, Frederico, sim. É com muito gosto que estou aqui hoje e pronto, é sempre um gosto para mim poder colaborar para desmistificar algumas coisas sobre o ensino doméstico e sobre outras possibilidades de educação. Obrigada. Homeschooling? Homeschooling? Mas o que é isso? Bem, mas também parecia não haver grande perigo, portanto, fomos espreitar, só para ver o que era aquilo. E descobrimos que, em Portugal, aquilo chama-se ensino doméstico. E até descobrimos que é legal e tudo. E que não é nada complicado. Basta pôr uma cruz no boletim de matrícula. E pronto, assim os pais assumem a responsabilidade pela educação dos filhos. Ideia estranha isto, não? Aquilo que acabámos de ouvir é um excerto da apresentação de Cláudia Sousa, psicóloga e fundadora da Associação Movimento Educação Livre, no TEDx Lisboa, em 2014. O que é isto do homeschooling, do ensino doméstico? Então, do meu ponto de vista, é a possibilidade, por excelência, de podermos dedicar tempo aos nossos filhos, de poder estar com eles, de acompanhar o seu crescimento, a sua educação e ter uma palavra muito forte naquilo que vai acontecendo no seu dia-a-dia. Na legislação diz que é a possibilidade da criança aprender no seu domicílio, mas na verdade nós em Portugal passamos muito pouco tempo dentro de casa. O Ministério da Educação define o ensino doméstico como aquele que é lecionado no domicílio do aluno por um familiar ou por pessoa que com ele habite. Exatamente, é o que está na lei de bases desde o início, sim. No entanto, isso é muito literal, não é? Nós não temos a pretensão de encerrar os nossos filhos no nosso domicílio. Obviamente que há muita coisa que se passa dentro de casa, naquilo que é a rotina normal de uma criança com a sua família, não é? Há coisas muito engraçadas que se passam, como por exemplo a observação da confecção dos alimentos, um gosto pela cozinha, o perceber que, sei lá, que há uns tempos as meias estavam rotas e como é que se cosem as meias. Portanto, há muita coisa que acontece a outro nível que nós nem sempre estamos habituados quando a criança passa o dia na escola. Mas é tão simples quanto viver no dia-a-dia, ir à rua, ir ao parque, encontrar-se com os amigos, ir à mercearia, fazer atividades no museu, fazer viagens, ter a possibilidade de ir a outros países com outro horário. É uma diversidade enorme. O ensino doméstico é difícil de definir porque é uma enorme diversidade de possibilidades. Uhum. E é uma ideia estranha, como sugeria a Cláudia Sousa nesta apresentação que acabámos de ouvir? Para mim, não. Se calhar no início sim, não é? Eu, como muitas famílias, sou um dos casos que quando os meus filhos o meu filho mais velho atingiu a idade escolar, já agora sou mãe de três rapazes, mas como eu dizia, quando o meu filho mais velho atingiu a idade escolar, eu nunca tinha ouvido falar noutra coisa que não fosse a escola. Foi essa a minha educação, era essa o meu circuito social todo tinha a ver com a escola. Portanto, nunca tinha pensado noutra possibilidade. Mas quando surgiu a ideia, quando uma amiga me perguntou com muita convicção, não percebo, Sílvia, com o teu perfil, porque é que tu tens os teus filhos na escola? Eu disse, porque é obrigatório. Respondi eu na altura, já lá vão 7 anos. Isto aconteceu há 7 ou 8 anos. E era obrigatório? Não era obrigatório. Eu, como mãe informada, que achava que até era uma mãe bastante informada, não tinha esta informação. Ou não tinha tido, se calhar, a necessidade de a procurar. E daí também agora dedicar muito do meu tempo a distribuir informação, a facilitar informação. Porque acho que uma das coisas que todas as famílias têm direito é esta informação. A informação de que isto é normal, possível, natural, simples, não tem nada de muito complexo. É apenas outra forma de organização social, familiar, etc. E a verdade é que descobriste que de facto era possível o ensino doméstico, que não era uma coisa ilegal, e então tomaste a decisão de
de ter os teus filhos nesse regime de ensino. Queres falar-nos um bocadinho sobre Sim, a tua experiência? Posso falar, sim, e até com gosto. Sim, não foi de repente, não é? Não foi de repente. E uma coisa que eu agora já não sinto, mas não quero esquecer que senti, porque é isso que sentem muitas famílias que nos procuram, que procuram a Mel, e que no início, apesar de eu achar que era uma ideia apaixonante, eu senti muitos medos. Senti medos de tomar uma decisão que não era só para mim, era uma decisão para os meus filhos, não é? Não era a mesma coisa que decidir um novo emprego ou uma nova casa. Era alguma coisa que iria influenciar a vida de pessoas que eu amo incondicionalmente. Mas a minha convicção era tão grande, apesar dos medos, que foi um pouquinho quase um lançar-me de paraquedas e ver o que é que dava. Se calhar porque na altura, sem que eu tivesse se calhar percebido isso com muita consciência, confiei muito no meu instinto de mãe. Então isso é o que mudou, é que eu passei a confiar mais no instinto de mãe e acredito muito que o instinto na nossa sociedade ocidental é alguma coisa que não está muito valorizada, mas que às vezes há coisas que acontecem só porque nós sentimos com muita força que é o melhor para os nossos filhos. E assim começou a aventura. Primeiro com o filho do meio, depois correu tão bem que fiz o mesmo com o filho mais velho, que também já estava na escola, e por último o filho mais novo. Mas o que é que levou à decisão? Porquê é que houve a necessidade de sair da escola e passar a educação para casa? Vejo agora, também à distância, que os meus filhos não estavam a ter a possibilidade de serem o que são, pessoas. Passava-se muito tempo a estudar matérias, a fazer trabalhos de casa, não havia tempo para praticamente nada. Não havia tempo, às vezes, para um simples jantar em casa dos avós, não havia, se alguém fazia anos, mesmo ao fim de semana. Ao fim de semana havia projetos de tudo e mais alguma coisa. Tudo coisas ótimas, maravilhosas, mas que em quantidade não funcionam. Bem, eu disse tudo maravilhosas, não é bem assim, está bem? Estou a ser um bocadinho simpática demais. Nem tudo era maravilhoso. Mas a verdade é que também eu não tinha, eu na altura não tinha a ideia de que tudo estava a correr mal, apesar de algumas coisas estarem a correr mal, mas não tudo. E começámos a perceber, eu e o meu marido, que alguma coisa tínhamos que fazer porque a desmotivação para a aprendizagem era muitíssimo acentuada. Então, qualquer coisa como o que é que está a acontecer com estas crianças que são tão criativas, os meus filhos são muito criativos, aliás, como eu acredito que são todas as crianças, o que é que está a acontecer com estas crianças que, de repente, crianças tão felizes, com sorrisos, com vontade de fazer coisas, passado algum tempo estavam apáticas para a vida, sem motivação, desanimadas e com pouco tempo a fazer as coisas que eles realmente gostavam e que são importantes para a vida deles também. Portanto, teve aqui muito a ver com desmotivação por um lado, falta de tempo por outro e essencialmente eles estavam a construir a ideia de que não valiam, porque de facto a escola não reserva muito espaço para as coisas que, no caso dos meus filhos, eram importantes, como as artes e a criatividade, a dança, o canto, a música, o desenho. As crianças são todas diferentes e no meu caso, isso estava a ser muito marcante. Dentro daquilo que a Direção-Geral de Educação apelida de outras modalidades de ensino, encontra-se o ensino doméstico, mas há também o ensino individualizado, o ensino para a itinerância e o ensino à distância. Queres explicar-nos um bocadinho o que são estas coisas todas? Sim. O ensino individual, que é muito parecido com o ensino doméstico, aliás, os dois artigos que prevêem as duas modalidades estão um a seguir ao outro. Basicamente, no ensino doméstico, a responsabilidade da transmissão dos conhecimentos académicos está na responsabilidade de um familiar que coabite com a criança. No caso do ensino individual, pode ser feito por um professor contratado pela família para assumir essa responsabilidade. E, portanto, o aluno passa a ter a possibilidade de adquirir ou ser auxiliado nas aprendizagens através de um professor. Nas outras duas modalidades temos a possibilidade da criança se deslocar e viver fora do seu país de origem e poder viajar. Nós conhecemos algumas famílias... Estamos a falar do ensino à distância? No ensino itinerante. Que basicamente é um ensino doméstico, não é? Formalmente é um ensino doméstico, mas onde há a particularidade da família se deslocar em viagem e poder aprender
pela experiência do mundo e de outras culturas e de poder estar a aprender com a experiência do local onde estiver naquele momento. No ensino à distância, há a possibilidade de a criança poder estar inscrita numa escola ou num projeto que tenha essa possibilidade e ter um currículo individualizado e estar à distância a seguir um currículo que não é propriamente o currículo neste país. Já agora dizer que em Portugal estão a ser feitos grandes esforços para que sejam aprovadas estas possibilidades destes currículos individualizados através de escolas já com bastante experiência nestas possibilidades e com o valor acrescido de terem já essa experiência, e estamos a ver se consegue que seja uma modalidade tranquilamente aceite, integrando o ensino doméstico aí, ou seja, a criança estando em ensino doméstico inscrita no ensino à distância, poder cumprir um currículo específico para essa criança, em que a criança, assim, pode aprender de acordo com as suas características pessoais. E é muito interessante do nosso ponto de vista isso poder acontecer. Os professores das escolas públicas e privadas, do ensino básico e do ensino secundário, veem o seu desempenho sujeito à avaliação. Segundo o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, o modelo de avaliação tem como objetivo a melhoria dos resultados escolares e da aprendizagem dos alunos, assim como a diminuição do abandono escolar, valorizando a atividade letiva e criando condições para que as escolas e os docentes se centrem no essencial da sua atividade, o ensino. Quem ensina uma criança ou um jovem em regime de ensino doméstico devia também ser avaliado? Não. Que bom essa pergunta, eu acho. O conceito de avaliação é um conceito que podia dar uma entrevista sozinha, só para falarmos de avaliação. O que é a avaliação? Nas várias fases da nossa vida em que somos avaliados, quer profissionalmente, quer na escola, quem andou na escola, e quer até mesmo socialmente, não é? Porque nós fomos educados para, quase de uma forma inconsciente, estamos em permanente avaliação. E a nossa postura, sem nós percebermos, está muito a ser, acredito eu, uma postura de consequência desse registro de avaliação. Estamos sempre com algum receio. Se eu cantar, alguém vai achar se eu canto bem ou se canto mal. Se eu fizer um desenho, alguém vai, num guardanapo de um café, alguém vai achar, ai, que bom que desenhas tão bem ou tão mal. E isto está muito enraizado nas nossas gerações e naquilo que nós estamos a aprender. Mas a verdade é que as coisas não precisam de ser avaliadas desta forma. Não estou com isto a querer dizer que não possa haver uma interação entre seres humanos no sentido de qualquer atividade que seja desempenhada, não seja alvo de uma reação pela pessoa que a observa ou que interage, mas não tem que ser por um registro de é bom ou é mau, ou é muito bom ou é muito mau, ou vale 10. Isto não é, desculpem a brincadeira, o Festival Eurovisão da Canção. As nossas vidas não são isso. Mas como é que se garante que uma criança em regime de ensino doméstico tem qualidade no seu Atualmente, o que está ensino, previsto, na sua educação? Oficialmente, o que está previsto é um regime de avaliação, que nós aceitamos, obviamente, que é irem a exames nas escolas onde estão matriculados. Cada criança que está em ensino doméstico em Portugal está matriculada num agrupamento de escolas do ensino público, e no final de cada ciclo, ou seja, no 4º, no 6º, no 9º, no 11º e 12º, candidata-se, por assim dizer, não é bem este o termo, mas é um pouquinho para usar a linguagem que toda a gente entenda, a fazer exames onde dá provas de que adquiriu os conhecimentos que o Ministério obriga nos currículos das disciplinas na escola. E pronto, tudo bem. Tudo bem, ou menos bem, mas faz sentido que tenham que fazer estes exames? Isso não condiciona tal educação não, livre que é tanto advogada pelos defensores do ensino doméstico? O que está a acontecer na prática é, de facto, as nossas crianças, e estou a falar aqui um pouquinho no geral, estão a adquirir, são crianças que têm muita curiosidade pelas aprendizagens, na sua maioria, adquirem conhecimentos absolutamente
estrondosos e não estou a dizer que seja melhor ou pior, estou a dizer é que a dada altura na vida há uma curiosidade natural e acabam por se adquirir conhecimentos muito interessantes para as nossas vidas, para a nossa cultura, para a nossa forma de estar, que depois não são avaliados no formato atual dos exames e, por outro lado, os exames, à conta de terem obrigatoriamente de cumprir o currículo que está estipulado, acabam também por fazer abordagens a matérias que, no nosso entender, não são assim tão relevantes. Deixe-me dizer que esta questão da parte curricular até é uma parte muito, muito transversal à opinião pública em geral, não é? Nós todos estamos muito unidos nesta constatação de que atualmente os currículos que estão a ser ministrados nas escolas, nas disciplinas, têm que ser ajustados, melhor ajustados para já, fazendo uma ligação maior àquilo que é a maturidade da criança. E de facto há muita coisa que deveria ser revista, seja na escola, seja em ensino doméstico ou noutra modalidade. Portanto, isto acaba por ser transversal. Agora, na verdade, e tentando responder melhor à pergunta que me fez, a verdade é que nós sentimos que aquilo que são as valências, as principais valências de estar em ensino doméstico e aprender com a vida, aprender por projetos, desenvolver projetos, poder desenvolver várias atividades fora dos muros da escola, quando chega aos exames, nós acabamos por sentir que ficamos condicionados à resposta àquele modelo de exame. E que se fosse feito com outra modalidade, mesmo admitindo que se mantenham as avaliações... Como é que devia ser feito? Há várias hipóteses e as opiniões dividem-se, mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito simples. Por exemplo, um exame de educação visual, 6º ano, ter 50% de interpretação pergunta-resposta, para mim é qualquer coisa, ainda por cima com formação na área das artes plásticas, e é qualquer coisa que considero que está extremamente desajustado àquilo que é a real capacidade de um aluno com aptidão para as artes plásticas e para os conhecimentos visuais. De repente aí fica extremamente condicionado, mesmo quando há uma parte do exame que é desenhar, por exemplo, quando fazemos um exame de ciências e temos alunos que têm tão vastas experiências a desenvolver prática experiencial de laboratório, porque isso acontece muitas vezes, as famílias que estão em ensino doméstico têm muito tempo e disponibilidade para a prática experimental, depois há um desfazamento, não é? Entre aquilo que é a prática. Portanto, há várias sugestões sobre a mesa. Algumas poderia ser a apresentação de trabalho feito, em vez de ser um exame escrito. Isto ainda há algum desacordo entre as famílias que estão em ensino doméstico, que é normal e aceitável, porque somos todos pessoas diferentes e com está-me a faltar a palavra, mas com a riqueza interior de sermos pessoas que refletem sobre estas coisas, mas uma das prioridades podia ser para a apresentação de um portfólio de trabalho, desde que esse portfólio não fosse condicionado àquilo que a escola imagina que é um portfólio. Portanto, teria que haver uma abertura para que o portfólio fosse de facto avaliado em função das atividades feitas e não fosse um registro, um cumprimento de uma espécie de reprodução do que se faz na escola. Nós não queremos que o ensino doméstico seja uma reprodução da escola em casa. Logo, tem que haver esta aceitação, ou deveria haver esta aceitação de uma certa adaptação. Mas acaba por ser, tendo em conta que no final dos ciclos, como os outros alunos, eles têm que os alunos em regime de ensino doméstico têm que submeter-se aos exames nacionais. E já não. Agora no site da associação Sim. pode ler-se que os pais não precisam de ser professores para ensinar os seus filhos a aprender. O que é preciso então? É preciso ser-se. Essa também é uma ótima pergunta, porque no início também aconteceu comigo e chegam-nos muitos pais que quando optam pelo ensino doméstico no início ficam um pouquinho perdidos. E agora o que é que eu faço? É perfeitamente natural. O nosso hábito é um hábito e a nossa experiência maioritariamente é uma experiência de escola. Portanto, é natural que assim aconteça. Não estou a dizer também que aconteça com toda a gente. O que tem que acontecer, na minha modesta opinião, porque também é muito uma resposta da opinião, é apenas a pessoa ficar focada na sua relação pai-filho, ficar atento, não se distrair, não desviar o foco durante o período do ensino doméstico para outra coisa que não seja o crescimento do seu filho. Não estou a dizer com isto que os pais não tenham direito e não o devam ter tempo só para si. Portanto, não estamos a falar aqui de termos as nossas vidas pessoais completamente absorvidas
pelo tempo dos nossos filhos. Também não é isso, até porque passa a haver muito tempo, deixa de haver horários, portanto passa a haver muito tempo para se fazer muita coisa. Mas efetivamente o foco tem que ser o crescimento dos filhos, aquilo que está a ser a necessidade ou não da criança naquele momento. E depois é preciso, se calhar, um pouquinho de imaginação, acredito eu. Ok, eu tenho uma criança agora que está com um interesse particular, por exemplo, em astronomia. O que é que eu vou... Eu não sei nada... Estou a dar um exemplo, mais uma vez. Eu não sei nada de astronomia. O que é que eu vou fazer para permitir que o meu filho aprenda coisas sobre astronomia? Então é preciso, se calhar, procurar museus, procurar amigos que tenham... O espírito comunitário de quem está em ensino doméstico é muito forte. É muito fácil, quando nós estamos em rede, encontrar um outro pai, uma outra mãe que acaba por nos ajudar a ir ao encontro daquilo que não são as nossas valências e vice-versa. Portanto, há muitas trocas também de experiências e muito trabalho de grupo também, muita coisa que se faz em conjunto. Numa notícia do Jornal Público, de junho de 2014, podemos ler o seguinte relato. Começa com as pontas dos dedos adormecidas, depois sinto-me com falta de ar, os músculos contraídos, sem conseguir andar e choro compulsivamente. É assim que Carla, 21 anos, descreve os ataques de pânico provocados pela ansiedade escolar. Estudante universitária, tem perturbações de ansiedade desde o secundário, que se manifestam em ataques de pânico, transtornos alimentares e do sono. Casos como o de Carla são cada vez mais frequentes e precoces, afetando crianças desde o primeiro ciclo. É a escola como a conhecemos que está a fazer isto aos alunos? Quer dizer, cada vez temos mais alunos a tomar medicação para a ansiedade? Eu quero começar por dizer que parte da nossa atividade prática, Mel, é em defesa de uma escola melhor. De todo, somos anti-escola, que é uma coisa que às vezes noutros países acontece. Há um pouquinho a dualidade, ensino doméstico para um lado, escola por outro. Não é essa a nossa realidade, pelo menos não do Movimento de Educação Livre, que deseja fortemente a promoção da felicidade das crianças, independentemente da escolha da família. Mantendo um respeito claro pelo ensino doméstico, que é um grande apelo que nós fazemos à sociedade em geral. Nós não somos famílias estranhas e esquisitas, e fazendo um forte apelo à melhoria do sistema escolar, para que as famílias se possam rever nele quando precisam de o utilizar, porque é essa a sua escolha. Mas não tenho outra forma de responder a isso dizendo que sim. Eu acho que neste momento a falta de capacidade que a escola está a ter de olhar para o ser humano como um ser humano está a criar situações absolutamente inexplicáveis e inaceitáveis de depressão, de excesso de tristeza. Eu acredito que nós ainda não estamos sequer a ver as causas todas daquilo que estamos a fazer a esta geração. Eu vejo demasiadas crianças com ataques de ansiedade. O meu primeiro ataque de ansiedade, eu julgo que tinha 30 e tal anos, acho eu. nem registrei. Mas esta geração é diferente das gerações anteriores? Porquê? Eu não sei se será assim. Claro, há diferenças, obviamente, não é? A história da humanidade ensina-nos isso. Esses problemas de ansiedade intensificaram-se nos últimos tempos? Sim, isso é claro e está estudado. Sim, não. Em termos de ansiedade e stress, isso está mais do que estudado, que se intensificou. Se os números não... Eu às vezes não sou muito boa nos números, mas à volta dos 70%, que é um número assustador, não é? Portanto, sim, intensificou-se. Quando dizes 70%, está a dizer que 70% de crianças com situações de fragilidade emocional dentro das escolas. Ou seja, que já tiveram experiências de ansiedade, depressões, falta de sono, distúrbios alimentares. E para minha surpresa, isso começa muito cedo. Começa logo no primeiro ano de escola. Eu não consigo aceitar isso como ser humano. Aqui vou ser muito radical, se calhar, nas palavras. Não consigo entender como é que nós sociedade, nós sistema, nós políticos, nós médicos e terapeutas, estamos a aceitar que isso aconteça desta forma. Na verdade, eu acho que não estamos a aceitar, mas não estamos a saber resolver. Porque aquilo que eu vejo nas escolas, quando vou aos encontros sobre educação, é que o desejo de mudar, o desejo de melhorar, existe em todos nós.
professores, pais, diretores de escolas, políticos, terapeutas, toda a gente tem esta consciência. Isto não está bom, isto tem que mudar. O que varia são as crenças do como é que vamos mudar. E aí variam um pouquinho, não é? Ou se calhar muito. Eu pessoalmente acredito que a mudança tem que passar por voltarmos a redescobrir aquilo que é natural no ser humano. Nós fomos perdendo muito daquilo que é natural no ser humano, em termos de, por exemplo, de cuidado com a alimentação, de a relação, do cuidado que temos até com o nosso bem-estar físico e com aquilo que é natural em nós. Não é natural uma criança estar tantas horas no mesmo edifício durante tantos anos. Não é natural. Não pode acontecer. Essa é uma das minhas defesas em função do ensino doméstico. Por muito boa que a escola seja, a criança não pode estar. Não é humano, não é natural. Eu acho isto tão simples, desculpa, eu não tenho outra forma de dizer isto. Não é natural. Qualquer adulto no seu local de emprego pode, quer dizer, salvo algumas exceções que nós infelizmente sabemos que ainda existem, ainda há muito para lutar também ao nível do direito laboral, isso é uma verdade, portanto também não vou estar aqui a fantasiar uma coisa que ainda não existe, mas de alguma forma nós adultos temos a possibilidade de, se temos um ataque de pânico, por exemplo, nós vamos à janela, pedimos uma ajuda a um colega, vamos à janela. Uma criança numa sala de aula, se tem um ataque de pânico, geralmente é obrigada a ficar sentada, porque nem há tempo. Por muito bom que o professor seja, e atenção, não estou a criticar nenhum professor, é uma classe que eu admiro imenso, acho que estão a fazer um esforço enorme por dar o seu melhor, mas não está a funcionar. E eu como estou muito focada nas crianças e na felicidade das crianças, acho que há coisas que têm que ser ditas e não está a funcionar. Portanto, alguma coisa tem que ser feita. E uma delas, para mim, muito natural é: levem os miúdos à rua. Não é uma vez por ano, como ainda bem que há agora o dia de brincar na rua, como agora começou a ser celebrado. É muito pouco. É muito pouco, porque isto devia acontecer todos os dias. Até os nossos animais de estimação vão à rua. Os nossos passarinhos, cada vez há menos gaiolas, cada vez há menos moda de haver gaiolas com passarinhos, não é? Como quando eu era pequenina, quase todas as famílias achavam piada. Hoje em dia há consciência de que não há o direito de ter animais presos, não é? Cada vez é maior. Então, vamos lá, bora! Em março de 2017, publicávamos uma entrevista sobre educação com José Pacheco, fundador da Escola da Ponte e do projeto Âncora no Brasil. Esta entrevista sobre o ensino convencional das escolas, e quando ele falava exatamente sobre isso, sobre o ensino convencional das escolas, José Pacheco dizia-nos o seguinte: aula para nada serve. Professor não tem nada que preparar aulas. Tem que ensinar o outro a pesquisar, tem que ensinar o outro a aprender, tem que ensinar o outro a selecionar informação nas novas tecnologias, ou nos livros, ou nas pessoas, ou no meio natural. O sistema de ensino precisa de ser reformado? O ideal seria o sistema de ensino recomeçar de novo, na minha opinião. Porque cada vez que falamos em reforma, isto não sou eu que o digo, atenção, esta ideia não é minha de todo. Foi alguma coisa que eu ouvi do próprio professor José Pacheco e de tantas outras pessoas que vamos conhecendo e que estão a trabalhar também nesta ação para que se melhore a escola para as crianças. É preciso rever a escola, é preciso rever a educação desde a sua raiz. E de facto, sim, ótimo, flexibilização, achei ótimo. Há imensas coisas boas que eu até acho que estão a acontecer, há imensas coisas menos boas que eu acho que estão a acontecer, mas eu acho que ainda não houve a coragem suficiente para se chegar ao cerne do real do problema, que passa que em certa medida até compreendo que não seja fácil, porque depois as opiniões dividem-se e porque depois, enfim, há toda uma estrutura laboral que também é preciso reformar, não é? Não é possível reformar a escola ou renovar a escola se não houver em paralelo uma renovação de todo o apoio do sistema familiar. Não é possível apoiarmos uma escola onde as crianças não estejam tanto tempo, se os pais e as mães têm uma luta, desculpem a expressão, desgraçada para não perderem o emprego. E eu sou muito solidária com isso também. Portanto, isto não é fácil, ok? Mas estamos a falar de pessoas e de crianças. Portanto, o não ser fácil não significa que não se faça alguma coisa. Mas o ensino doméstico pode ser uma resposta? Pode ser uma resposta e deve ser uma resposta. Não para toda a gente.
E com isto não quero com isto dizer que eu não acho que toda a gente o possa fazer, depende de cada um. Quando eu digo que não toda a gente é porque eu acredito muito que a opção de cada um é individual. Aquilo que nós somos todos seres humanos diferentes, portanto, que bom que é o nosso país ter mais do que uma opção e nós podermos escolher em função daquilo que é o melhor e o mais adequado para aquele ser em crescimento neste momento. Portanto, agora sim, não vejo porque não, e acho que deveria ser até mais divulgado e não deveria meter medo, porque mete medo, não sei porquê, mete medo. As pessoas, quando vamos, por exemplo, às escolas, ou por exemplo a mim já me disseram que não me apoiavam com receio que mais pais tivessem esta ideia. Não há que ter medo. A escola não vai acabar só porque há um aumento de ensino doméstico. Eu acho absurdo que se pense isso. Nem sequer a escola está em causa só porque há mais famílias em ensino doméstico. Dados do Ministério da Educação dizem que em 2014, 2015 eram 199 os alunos em regime de ensino doméstico, mas há apenas 2 anos atrás este número já tinha subido para os 619. Sim. Como é que se explica este interesse? Eu gosto de pensar que está a haver um aumento de consciência dos pais e que os pais estão mais presentes. Nós sabemos que nas escolas um dos grandes problemas é a falta de interesse dos pais, são os professores que o dizem, não sou eu. Portanto, eu acho que parte da reforma tem que passar por isso, por um novo olhar para a educação enquanto pai e mãe. E sim, então, de repente, se calhar, se os pais se apercebem que alguma coisa não está bem, ou até que até está tudo bem, mas que há outra opção que serve melhor àquela situação, por que não optar, não é? Acho que sim. Agora, nós sabemos, no Movimento de Educação Livre, que, enfim, grosso modo, há 2 tipos de opções, enfim, pelo ensino doméstico. Há aquelas famílias que desde sempre têm a consciência do que querem e do que não querem para os seus filhos e, portanto, o ensino doméstico é uma opção desde sempre. Aliás, há pessoas que ainda antes de serem pais e mães já projetam essa possibilidade. E depois há os pais que experimentaram a escola, não correu bem e optam pelo ensino doméstico. E alguns permanecem em ensino doméstico e outros voltam à escola. Na minha opinião, mais uma vez, porque não? Não vejo mal nenhum, só vejo bem. Já agora, por curiosidade, é engraçado também verificar, porque eu acho que isto nem sempre é dito, e depois há pais que imaginam que nunca vão pôr os filhos na escola, e eu conheço uma outra família que os filhos pediram para ir à escola e os pais aceitaram. E conheço famílias que os filhos pedem para nunca ir à escola, são os filhos que pedem, não se imaginam na escola, desde muito pequeninos, e as famílias nunca pensaram não pôr o filho na escola e não põem. E, portanto, é muito interessante esta relação que se estabelece entre os pais e os filhos, e não é fazer a vontade de todos os filhos também. Desculpem, às vezes lembro-me de dizer coisas fruto de perguntas, as pessoas abordam-me às vezes com este tipo de perguntas, e eu quase que tenho perguntas também na minha cabeça. E às vezes perguntam, mas estar em ensino doméstico, eu não concordo, deixar que a criança faça tudo o que lhe apetece. Não é nada disso, ok? Não é nada disso. Mas acontece esta relação estreita entre aquilo que é natural para o nosso filho e aquilo que vai sendo também a nossa escolha. E então é bonito de se observar. E sobre esta possibilidade de os pais poderem ou não escolher, terem a possibilidade de escolher colocar os seus filhos em regime de ensino doméstico, eu gostava que ouvisses um pequeno clipe retirado de uma reportagem que passou no telejornal da RTP 16 de setembro de 2014. Timo e David não vão à escola. O mais velho dos irmãos estaria agora a iniciar a 2ª classe, mas os pais, Agnes e Álvaro, pensaram muito, leram e documentaram-se ainda mais e decidiram que os 2 ficariam em casa, sem professor, sem aulas, sem avaliações. Ficar em casa é educar os filhos. Enquanto fazíamos pesquisa para esta entrevista, fomos confrontados com vários casos de crianças e jovens em regime de ensino doméstico e encontramos em todos estes casos um denominador comum, que era ou o pai ou a mãe, ou em alguns casos o pai e a mãe, deixaram de trabalhar para poder dedicar o tempo necessário à educação dos seus filhos. A verdade é que para grande parte das famílias portuguesas esta não é uma possibilidade, já que o trabalho é um imperativo económico. Aquilo que eu te pergunto é se é preciso deixar de trabalhar para acompanhar a educação dos filhos em regime doméstico.
Os casos são muito variados. Talvez sim ou talvez não. Eu tive que deixar de trabalhar, ou melhor, eu optei por deixar de trabalhar. Achei que no meu caso era mais equilibrado. Embora não tenha deixado de trabalhar a 100%, portanto há sempre uma forma de se trabalhar a partir de casa, enfim, há coisas que se conseguem arranjar ou não. Eu respeito imenso as famílias que encaixam nessa descrição do imperativo do trabalho. Conheço 3 ou 4 casos de famílias que desejariam imenso fazer ensino doméstico e não encontram uma forma porque as dificuldades financeiras são muito grandes e os dois, mesmo trabalhando os dois, já se torna difícil. Gostaria também de dizer que, geralmente, para quem opta pelo ensino doméstico, há um paradigma associado, mais uma vez, não para todas as famílias, eu nunca estou aqui a falar de todas as famílias porque a diversidade é muito grande, mas verifica-se uma reforma no estilo de vida da família. Ou seja, aquilo que era preciso comprar ou adquirir ou ter quando a criança está na escola deixa de ser necessário. E é enormemente diferente. É indescritível a forma como isso acontece de uma forma... Estamos a falar de poupanças ao nível económico. Estamos a falar de falta de necessidade de muita coisa. A escola é muito competitiva a vários níveis. E de repente há muita coisa que se compra quase de uma forma inconsciente quando se está na escola. E nem sequer estou a ir para o limite do comprar tudo ao filho. Não estou a falar disso. Estou a falar daquilo que é normal. Os livros escolares, os transportes, as explicações... o centro de estudos que fica com a criança até termos tempo de o ir buscar, essas coisas simples, os lanches que temos que levar para a escola e que temos, tudo isso tem um custo que se torna totalmente diferente quando a criança não vai à escola. Não são necessários manuais escolares? Não é necessário. Podem ser usados, sim, se a família optar, mas podemos usar outras estratégias, não é? Desde que a criança adquira esses conhecimentos. Isto para dizer que muitas famílias que optam pelo ensino doméstico são famílias que se debatem com não diria com dificuldades financeiras, mas muitas delas sim, no sentido em que são opções que se fazem. No entanto, essas dificuldades financeiras também se verificavam quando as crianças estavam na escola, ou também se verificam, porque há um custo muito grande neste momento no sistema com o que eu já disse. E portanto, tudo é muito relativo. Depois a interajuda como eu disse há pouco, também é muito interessante. Por exemplo, ao nível da partilha de comida, nos meus encontros com o meu grupo de amigos em ensino doméstico, das famílias com quem nos encontramos, nós quando nos encontramos partilhamos a comida. Cada um leva e põe, e os miúdos comem e aprendem a partilhar. Mas regressando se calhar um bocadinho atrás. Para muitas das famílias esta não é uma opção, já que dentro dos agregados familiares é muito complicado às vezes alguém deixar um emprego. Muitas vezes é impossível, porque é preciso ter 2 pessoas a trabalhar dentro de uma casa para poder pagar as contas. E então aquilo que eu pergunto é se o ensino doméstico pode ser visto como uma coisa de pessoas ricas. Não, de todo. Isso é um mito que nós já conseguimos, quero eu acreditar, retirar, pelo menos junto da Direção-Geral de Educação, onde havia muito essa ideia, e isso não é verdade. Não quer dizer que não haja obviamente, há uma heterogeneidade muito grande. Famílias com potencial económico em Portugal vão para os colégios. Ensino doméstico em Portugal é feito com muito sacrifício. São famílias que deixam mesmo, que optam, por exemplo, por vender casas, para ir para uma casa mais pequena, porque acreditam que a educação desta forma é melhor do que ter uma casa com mais espaço, por exemplo, ou optaram por não ter carro, não ter automóvel, não ter televisão. Os exemplos são inúmeros. Agora, claramente não. E é uma pena até que não haja algum apoio equitativo àquilo que acontece na escola. Isto é um assunto tabu entre nós não ensino doméstico, mas o custo da criança na escola, mais uma vez não sou muito bom em números, não me recordo, não é comparticipado. As famílias não têm qualquer apoio para assumirem esta responsabilidade. E é uma pena que assim seja, não é? Porque de alguma forma eu acredito que esta
valorização da maternidade e da paternidade é alguma coisa que também poderia ser O reconhecida. Estado devia pagar aos pais. Pagar que não decidem ter digo, mas ressarcir os filhos daquilo, em regime de ensino mas doméstico. ressarcir, pelo menos ressarcir daquilo que é o imposto dedicado às escolas ser atribuído às famílias, não vejo por que não. Tal e qual como os professores reivindicam o respeito pela sua profissão, e eu acho que são merecedores desse respeito, também os pais e as mães estão a perder muito respeito pelo papel da maternidade. E isto é menos falado. E eu acho que nós deveríamos voltar a esse respeito pela maternidade. Mas uma ajuda pela do Estado paternidade. ia ajudar a democratizar o acesso ao ensino Claro que sim, doméstico. claro que sim. Claro que sim, isso não... Sim. E na prática, para quem está interessado no ensino doméstico, como é que isto funciona para quem quer ingressar? Basta, como ouvimos no vídeo no início desta entrevista, pôr uma cruz no boletim da matrícula? Qualquer criança pode ingressar nesta modalidade de ensino? É preciso que um familiar que habite com a criança, um deles, tenha as habilitações necessárias para poder integrar o ensino doméstico. E neste momento a lei em vigor obriga apenas a que esse familiar tenha as habilitações um ciclo acima do ciclo que a criança está a desenvolver neste período. No entanto, faço aqui a ressalva de que a qualquer momento esta regulamentação pode vir a ser alterada, portanto convido as pessoas que têm interesse a manterem alguma atenção àquilo que pode surgir ou até entrar em contacto connosco, Movimento de Educação Livre, é para isso que nós existimos, portanto, mas em termos logísticos é isto, não é? Administrativo-logísticos é isto. É fazer a matrícula, preencher a cruzinha, entregar o certificado de habilitações do familiar que corresponde àquilo que está previsto na lei. E depois enfim, começar a desenvolver, mesmo com os medos que eu disse há pouco, mesmo com as inseguranças, mas com a convicção de que quando fazemos escolhas por amor, o amor vence tudo. Aquilo que eu vou ler agora é um excerto da obra de 1971, Sociedade Sem Escolas, de Ivan Illich, filósofo, crítico das instituições da cultura ocidental. Pobres e ricos dependem igualmente de escolas e hospitais que dirigem as suas vidas, formam a sua visão de mundo e definem para eles o que é legítimo e o que não é. O medicar-se a si próprio é considerado irresponsabilidade, o aprender por si próprio é olhado com desconfiança, a organização comunitária, quando não é financiada por aqueles que estão no poder, é tida como forma de agressão ou subversão. A confiança no tratamento institucional torna suspeita toda e qualquer realização independente. Em toda a parte, não apenas a educação, mas a sociedade como um todo precisa de ser desescolarizada. O ensino doméstico é um bocadinho disto, é uma forma de subversão, de uma forma de contrariar a instituição escolar e os conhecimentos que ela quer trespassar. Pode ser, mas eu não vejo necessariamente como tendo... Não tem que ter isso como objetivo. E aquilo que vou conhecendo em Portugal, não tenho noção dessa realidade de forma tão vincada. Talvez em alguns aspectos como questões alimentares, por exemplo, ou questões de opção de estilo de vida, não é? Sim, obviamente, se eu não quero, e não sou eu, mas se uma família não quer que a criança ingira nenhum açúcar, porque está demonstrado que não é saudável, pode optar, a escola pode ser um problema, se isso for fundamental para a família. Não creio que exista um fundamentalismo generalizado e massificado sobre essa postura, como é descrita. No entanto, também é verdade que, de alguma forma, quem está a optar pelo ensino doméstico está em profundo desacordo com aquele mal-estar que falávamos há pouco que acontece nas escolas. Então, nesse sentido, não vejo porque não assumirmos que sim, que há aqui no sentido de não desejar o cultivo desse mal-estar. A criança não precisa de experimentar estar mal para ficar bem na vida. Nós acreditamos ao contrário. É isto. No início de setembro, numa casa de tábuas de madeira, situada a 43 acres de uma pequena vila no norte de Vermont, 2 rapazes acordam. São irmãos. O mais velho tem 12, o mais novo 9, e acordam para um dia que mal emergiu da escuridão. Ainda não é outono, mas o ar já começou a mudar. As suaves noites do final do verão estendem-se e esfriam-se para a estação que está para chegar. Fora da janela do quarto dos rapazes, as folhas das árvores começam a cair.
A escola está de regresso e já assim está há 2 semanas ou mais, mas os rapazes estão sem pressa, vestem-se devagar, com calma. Pelas 6h30 e com os primeiros raios de sol a aparecer por entre o nevoeiro ao nível do chão, os rapazes estão lá fora. A dada altura, na próxima hora, um autocarro escolar amarelo vai passar junto à passagem que liga a quinta à estrada da vila. Os rapazes não vão prestar atenção ao autocarro. Há um nome para o tipo de educação que Finn e Rai estão a receber. Chama-se unschooling, embora a Penny e eu nunca tenhamos gostado particularmente do termo. Mas aprendizagem autocontrolada, permitida pelos adultos, no contexto dos seus particulares interesses, não soa tão bem, pelo que fica então unschooling. A melhor forma de o explicar talvez seja dizer que todo o unschooling é ensino doméstico, mas nem todo o ensino doméstico é unschooling. Enquanto a maioria das crianças em regime de ensino doméstico segue um currículo estruturado, os unschoolers, como o Finn e o Rai, têm autonomia quase total sobre os seus dias. Com idades que os colocariam no 7º e 4º anos, calculo generosamente que os meus rapazes não passem mais de 2 horas por mês sentados a estudar as matérias, como ciência e matemática, que são universais à educação convencional. Não são 2 horas por dia ou até por semana, são 2 horas por mês. Esta é uma tradução de um excerto do artigo We Don't Need No Education, Não Precisamos de Educação, publicado por Ben Hewitt, o pai de Finn e Rai, na revista Outside, em agosto de 2014. O que é isto de que se fala neste artigo, unschooling? Ou se quisermos traduzir o termo, desescolarização. Okay. É exatamente aquilo que está aí descrito, é a possibilidade da criança aprender naturalmente, sem nenhum momento de aprendizagem formal. Também está demonstrado, e nós sabemos, que o ser humano tem uma aptidão biológica e natural para a aprendizagem. Nós assim que nascemos, aprendemos a mamar, sem ninguém ensinar. Passados uns meses, aprendemos a sentar-nos, depois aprendemos a andar, e até uma certa idade é até ridículo para nós pensarmos que algum adulto se sentaria com uma criança a dizer: olha, agora vais mexer o pé desta forma e depois a perna daquela e equilibras-te daquela maneira. A aprendizagem surge. Então, o unschooling é, por assim dizer, uma forma de aplicar na vida prática esta forma natural, esta aptidão natural que o ser humano tem para aprender. O ser humano tem, de facto, uma capacidade de aprendizagem, de automotivação absolutamente indescritível e que nós nos desabituámos de ver precisamente porque somos escolarizados e então aprendemos ou só temos os exemplos, só observamos à nossa volta os exemplos de aprendizagem formal. Eu tive o privilégio de, na semana passada, ter estado presencialmente com o André Stern, que é um unschooler de 30 e poucos anos, nunca teve um momento de aprendizagem formal na sua vida, nunca teve uma avaliação na sua vida. Ele disse até na brincadeira que teve para fazer a carta de condução, foi o único momento de avaliação. Ele neste momento tem filhos, é um grande exemplo entre muitos outros que eu poderia dar, mas como tive com ele pessoalmente, obviamente para mim é mais apaixonante falar dele, assim como podia dar o exemplo da Agnes aqui em Portugal e tantos outros que são pessoas que dão a cara por esta forma de estar na vida. Eu diria mais de estar na vida do que de aprendizagem, uma vez que a aprendizagem tem outra conotação. E a verdade é que, por exemplo, o André Stern é um músico de sucesso, é alguém que aprendeu a tocar guitarra e que aprendeu de uma forma diferente. Alguém lhe perguntava, mas como é que aprendeu sem não ter tido um único momento? Certeza que teve a dada altura alguém a explicar-lhe. E ele respondia: bom, mas é completamente diferente eu, por observação, perceber como é que se faz e depois fazer as minhas perguntas, e aí sim, ok, as pessoas explicam, do que o processo inverso. Ele dizia: a questão é o condicionar. E ele até dizia uma coisa que me deixou a pensar até a mim como mãe. Ele dizia: quando os pais começam a conversar entre si sobre qual é o bebê que dorme mais horas por noite, começou a escolarização, porque os pais, sem saberem, vão desejar que o seu filho durma mais horas, e isso não é natural. Porque enfim, estou só aqui a fazer algumas comparações, porque efetivamente em Portugal há muita experiência de um cruzamento entre esta forma de estar, em que de facto
aprender com a forma de estar na vida, como eu dizia também no início, com ir à mercearia, com aquilo que se faz cotidianamente, dá frutos que ainda não estão a ser tão reconhecidos assim como também nós gostaríamos. E é muito bonito observar e ver e conhecer essas famílias que dedicaram todo o seu tempo a esta forma de estar. Mas o unschooling é um movimento dentro do espectro daquilo que é o ensino doméstico? É uma forma engraçada de pôr a questão. Eu gosto mais de nos ver, eu gosto mais de nos vermos todos juntos, não é? Nós, e a observação do ensino doméstico ter dentro o unschooling, enfim, e não tanto o inverso. Na verdade, nós convivemos todos em conjunto, trocamos. A mim custa muito que a questão seja colocada dessa forma de um movimento dentro. Poderemos considerar que sim, que há pessoas que, por estarem a praticar um unschooling exatamente como ele é definido, sentem na sua vida um papel bem definido de dar a conhecer para que outras crianças possam também usufruir dessa forma de estar. O que o Ben Hewitt diz neste artigo é que a melhor forma de explicar o unschooling talvez seja dizer, e agora passando a citar, que todo o unschooling é ensino doméstico, mas nem todo o ensino doméstico é unschooling. Sim, exatamente. Isso é uma boa forma, julgo eu, de se explicar, sim, porque dentro do ensino doméstico há famílias que quase, é o que lhe dizia que não é suposto reproduzir a escola, mas eu conheço uma ou duas que quase que fazem a reprodução das matérias dentro de casa, tudo bem também, acho ótimo se for essa a escolha da família, até ao espectro oposto, não é? Em que, como a Agnes, que é assim a pessoa mais conhecida em Portugal, que de facto não condiciona os aspectos formais. Eu só estava a dizer é que gosto mais de ver tudo como uma grande comunidade de famílias que defendem uma outra forma de estar em família, independentemente de depois da metodologia de aprendizagem, por assim dizer. Os unschoolers não vão gostar que eu diga assim, porque não há aprendizagem, mas só para me fazer entender, independentemente da forma como se acredita que a aprendizagem vai acontecer na vida da criança, aquilo que a mim me agrada de sentir em todos os promotores do ensino doméstico, unschoolers, menos unschoolers, etc., é que somos todos pessoas que defendem e que praticam uma outra forma de estar em relação familiar e em relação comunitária, em relação uns com os outros. Mas reveste particularmente no unschooling? Particularmente não, e sim, ou seja, os meus filhos entraram na escola e, portanto, eu faço um ensino doméstico onde eu sinto que tenho que redefinir com eles alguns aspectos, como, por exemplo, a motivação, etc. O que queres dizer com os teus filhos entraram na escola? Todos os meus filhos tiveram pelo menos 2 anos de experiência escolar, ok? Cada um no seu momento. E, portanto, eu tive que trabalhar com eles, como eu também disse no início, a questões de motivação, de remotivação, de voltarem a ter motivação. E então, a partir daí, eu senti no início alguns condicionalismos a um estilo de vida completamente unscolarizado, desculpem uma expressão. Mas posso dizer que, como acredito que eu tenho 3 filhos, como disse há pouco, como acredito muito que cada um deles é um indivíduo individual, desculpem aqui o pleonasmo, eu posso dizer que com um dos filhos eu toco bastante o unschooling com ele, ok? No sentido em que não há muitas aprendizagens formais, mas por respeito para com as famílias que eu conheço que praticam realmente o unschooling, eu prefiro não me definir como uma unschooler para que as coisas não sejam confundidas, mas também não faço um ensino doméstico como às vezes as pessoas imaginam lá em casa de reprodução da escola, de todo. Aliás, não uso fichas, não uso livros, enfim. Num artigo intitulado O papel da escola no processo de socialização infantil, de Juliane Calegaro Borsa, doutorada em Psicologia, lemos: a escola influi em todos os aspectos relativos aos processos de socialização e individuação da criança, como são o desenvolvimento das relações afetivas,
a habilidade de participar em situações sociais, a aquisição de destrezas relacionadas com a competência comunicativa, o desenvolvimento da identidade sexual, das condutas pró-sociais e da própria identidade pessoal. As crianças e os jovens não precisam deste ambiente escolar, não precisam do recreio para se confrontarem com várias realidades, para socializar? Obrigada pela pergunta dessa maneira, porque assim é muito fácil responder. Não, não precisam. Não precisam de todo do recreio. Eles só precisam do recreio precisamente porque estão fechados. Porque senão o recreio não precisava de existir. Eu adoro falar da socialização. Era o meu maior medo quando coloquei o meu primeiro filho em ensino doméstico. 2 meses depois, só 2 meses depois, percebi que a socialização acontece efetivamente fora da escola. Dentro da escola, o que acontece também é socialização, porque o ser humano socializa sempre. O ser humano só não socializa se estiver numa solitária daquelas prisões dos Estados Unidos que tem aquelas gaiolas almofadadas. Porque ou se for alguém abandonado na CFI, já estou um bocadinho a brincar outra vez. A socialização acontece sempre. Portanto, essa questão da socialização na escola ou fora da escola é um mito do tamanho Mas do não há o Minotauro. perigo de uma criança que esteja em regime de ensino doméstico ficar dentro de casa, não sair das 4 paredes, não socializar, Claro não ser que há. confrontado com a realidade? Claro que há. E como é que se Tal e assegura qual que isso como não há um acontece? perigo igualzinho a uma criança matriculada na escola não aparecer na escola durante 4 e 5 meses porque ficou fechada em casa. Eu acompanhei um caso desses há uns anos atrás. Portanto, os perigos existem de um lado e do outro. É uma realidade, não vamos esconder. E eu até consigo perceber que haja uma preocupação para que não aconteçam situações danosas entre as crianças. Ninguém deseja isso, obviamente. Mas efetivamente estamos a falar daquilo que é a socialização propriamente dita. E não, quer dizer, reparem, um pai que saiba, geralmente, que tenha acesso a esta informação de que o ensino doméstico existe e como é que ele tem que ser feito, à partida, por definição, são pais que tomaram as tais opções de vida, de deixar um emprego para fazer sacrifícios, etc. Há uma conjuntura que permite que haja uma certa predisposição para apostar, para investir neste sistema. E o que acontece na prática é que as crianças que estão em ensino doméstico em Portugal e em muitos países do mundo acabam por ter uma socialização muito diferente, obviamente, mas muito mais, e aqui não vou ter medo de o dizer, muito mais enriquecedora. Porque não estão caladas durante o tempo que o professor está a falar, não estão condicionadas a trabalhos de grupo que só o professor sugere, elas perguntam, eu vou atrever-me a dizer isto, não é? Vocês um bocadinho observaram o meu filho que está lá fora, são crianças que chegam a qualquer sítio, a curiosidade. Vocês observaram isso, ele chegou aqui e fez as perguntas que tinha que fazer, com a curiosidade que tinha que fazer, e socializou, sem vos conhecer de lado nenhum. E isso é um bom exemplo do que acontece, não é? São crianças... Eu neste aspecto até acho que posso dar o meu testemunho pessoal, no sentido em que crianças, por vezes consideradas tímidas dentro da escola, afinal não são tímidas. E isto é uma descoberta muito interessante, não só para a felicidade deles no momento, como para a sua vida futura. De repente eles estão a crescer enganados sobre si próprios e socializarem fora da escola, conhecendo pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades, falando todas as línguas de uma forma natural. Nós na comunidade temos pessoas que falam todas as línguas, às vezes estamos a falar uma língua, depois outra. Isto é de uma riqueza brutal para uma criança em crescimento. E às vezes também, já agora digo, às vezes observamos sem querer, de uma forma natural, num parque infantil, a forma como crianças não escolarizadas mantiveram um à vontade para interagir com outras crianças ou interagir com os adultos, porque elas não estão habituadas a interagir só com crianças da mesma idade, é demonstrativo daquilo que é a socialização. Dizer que 1 ou 2 casos de coisas menos felizes que possam acontecer não podem ser demonstrativos daquilo em nada na vida, seja no homeschooling, seja no outro assunto que tivéssemos aqui a falar.
estamos atentos a que isso não aconteça, não é? Também a comunidade e o Movimento de Educação Livre também está atento. Se nos chegar alguma família que nós consideremos que a criança não está a usufruir de uma boa educação, enfim, também tomaremos medidas ou temos mecanismos para interagir com essa família de forma a fazê-la ver que tem que passar a fazer de maneira diferente. Não denunciamos ninguém, devo dizer, não é? Não somos uma entidade denunciadora, mas somos uma entidade com terapeutas e neste momento com muitas parcerias com muitas outras associações e empresas de terapia, etc., onde podemos dar essa ajuda. Mas felizmente até agora nada foi dramático, nada correu mal, portanto okay. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Sílvia Cópio, Presidente da MEL, Associação Movimento de Ensino Livre. Educação Livre. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube. Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.